Presidente Lula reúne ministros para segundo encontro do ano. E você vai ver ainda. Primeiro dia de CPMI do INSS começa com votação de convocações. E ainda, Donald Trump ameaça a China com tarifas de 200% se país não fornecer ímãs aos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Redação Hit e você fica muito bem informado. O presidente Lula se reúne com ministros no Planalto pela segunda vez no ano para cobrar entregas e alinhar discurso após o tarifaço dos Estados Unidos. O Palácio do Planalto tem a preocupação com o ritmo das ações do governo federal. Na abertura da reunião ministerial, para projetar a entrega de ações consideradas prioritárias pelo governo, o presidente reforçou críticas à guerra em Gaza, mesmo após o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, o chamar de antissemita apoiador do Hamas e o associar ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Lula também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs o tarifaço a produtos brasileiros e vem aplicando sanções a autoridades do Brasil e sobre produtos norte-americanos, como as Big Techs. O presidente também lembrou que o governo está disposto a dialogar para fechar um acordo comercial. Ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos de ninguém. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que vai investigar os desvios do INSS, começou hoje. Em acordo, a oposição e o governo elegeram Duarte Júnior para a vice-presidência da CPMI, minutos antes do início da primeira sessão. A pauta da comissão já conta com 910 requerimentos à espera de análise. A comissão foi instalada na semana passada para investigar fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, estimadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União em até 6 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo a PF, o esquema investigado envolvia descontos mensais em benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização prévia. O colegiado terá até 6 meses de funcionamento, prorrogáveis, e conta com 32 membros titulares. Entre os requerimentos para a investigação, a maioria dos pedidos se refere à convocação de pessoas envolvidas, de alguma forma, no escândalo desmembrado pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União em abril. No caso de uma convocação, a participação é obrigatória. Já nos requerimentos para convites, a participação é facultativa. Os pedidos foram protocolados, mas ainda precisam ser votados pelos membros da CPMI para passar a valer. Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, já teve 15 pedidos para ser ouvido pela CPMI, sendo 14 convocações e um convite. Além disso, foram feitas solicitações de análise das contas do investigado, quebra de sigilo bancário e a relação de entradas e saídas dele em órgãos de Brasília como o INSS e o Ministério da Previdência. Outro nome com mais convocações solicitadas é o do ex-ministro do Trabalho e Previdência e também presidente do INSS, Hamed Mohamed Oliveira Andrade,
que ocupou os cargos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro sob o nome de José Carlos Oliveira. Ao todo, foram 13 pedidos de convocações. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, também têm vários pedidos de convocação. A Procuradoria-Geral da República defendeu um reforço no monitoramento policial para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento dele foi marcado para o dia 2 de setembro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recomendou que a Polícia Federal amplie o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu na trama golpista e cumpre prisão domiciliar. Gonet afirmou que o Ministério Público Federal entende que o Supremo Tribunal Federal deve aconselhar formalmente a polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. O procurador lembrou que as medidas não devem ser intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança. A Polícia Federal busca evitar o risco de fuga de Bolsonaro, tendo a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América para posteriormente solicitar asilo político. A embaixada fica a aproximadamente 10 minutos de seu domicílio em Brasília. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 5 dias sobre o ofício enviado pela Polícia Federal. Com a manifestação, Moraes deve decidir qual procedimento será adotado. A PGR ainda tem até amanhã de quarta-feira para se manifestar sobre o descumprimento de restrições impostas pelo Supremo, como o uso de redes sociais, e ainda o suposto risco de fuga, diante de uma minuta que foi encontrada no celular de Bolsonaro e que tratava de um pedido de asilo à Argentina. A defesa do ex-presidente nega qualquer violação das medidas cautelares. E olha, mudando de assunto, 4 países retiraram nesta semana aquela restrição às compras de frango do Brasil. Essas medidas haviam começado em maio por conta de um foco de gripe aviária, que causaram um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares para o setor. Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita voltaram a comprar frango do Brasil, pondo fim aos embargos à carne. As sanções foram impostas em maio, após o foco de gripe aviária em uma granja comercial, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Desde o início do surto, 17 países restringiram a importação de frango vindo do Brasil. Do total, Canadá, China e União Europeia ainda bloqueiam 100% da importação da carne de ave do Brasil. Paquistão, Malásia e Timor-Leste também adotaram o veto total. Outros países, como a Rússia, Ucrânia, Armênia, Belarus e Cazaquistão, limitam a proibição a importações do estado do Rio Grande do Sul. Mas outras regiões brasileiras podem exportar para essas nações. Com a gripe aviária, o preço da venda de frango exportado caiu 14% em agosto, em comparação ao mesmo período de 2024. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. As restrições causaram um impacto de 232 milhões de dólares para o setor. O governo federal definiu uma lista de alimentos que poderão ser comprados por estados e municípios após o impacto das tarifas de 50% dos Estados Unidos. Estão na lista açaí, água de coco, castanhas, manga, mel, uva e uma série de pescados como tilápia, pargo e corvina. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a carne bovina e o café ficaram fora da lista porque esses itens têm demanda em outros países e ele acredita que os produtos devem entrar na lista de isenção dos Estados Unidos. Os presidentes do Brasil e da Nigéria, Luiz Inácio Lula da Silva e, posteriormente, Bola Tinubu, assinaram novos acordos em áreas estratégicas. Lula afirmou que acredita na sinergia entre os 2 maiores países de população negra do mundo.
O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, foi recebido em Brasília pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas. Os dois países reafirmaram a vontade de ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. De acordo com Lula, a visita de Tinubu simboliza um marco para a retomada da cooperação entre os dois países. O petista afirmou que o intercâmbio diminuiu drasticamente, de 10 bilhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais em 2014, para 11 milhões de reais em 2024. O presidente brasileiro ressaltou que nos últimos meses foram firmados acordos em áreas como defesa, agricultura, pecuária, segurança, produção audiovisual, comércio, turismo e energia. Lula frisou que nesse momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam a aposta no livre comércio e na integração produtiva. São muitas as possibilidades de sinergias entre os dois maiores países de população negra do mundo. E veja a seguir, Donald Trump ameaça a China com tarifas de 200% se o país não fornecer ímãs de terras raras aos Estados Unidos. E agora vamos ver o tempo na cidade de Petrolândia, no estado de Pernambuco, 27 graus. Nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel lamenta profundamente o que ele chamou de trágico acidente ocorrido no único hospital em funcionamento em Gaza. Pelo menos 20 pessoas morreram, entre elas 5 jornalistas. Autoridades da Europa e da ONU condenaram o ataque de Israel desta segunda-feira. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido no Hospital Nasser, em Gaza, nesta segunda-feira. Em um comunicado divulgado por seu gabinete, o premier acrescentou: Israel valoriza o trabalho de jornalistas, profissionais de saúde e todos os civis. O ataque israelense ao hospital em Khan Yunis, na faixa de Gaza, matou 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas, colaboradores da Reuters, da Associated Press e da Al Jazeera. O diretor da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, denunciou que o episódio equivale a calar as últimas vozes que denunciam a morte silenciosa das crianças vítimas de fome. O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o bombardeio como intolerável e pediu para Israel respeitar o direito internacional. Na rede social X, Macron afirmou que os civis e os jornalistas devem ser protegidos em todas as circunstâncias. Os veículos de comunicação devem poder exercer sua missão de forma livre e independente para cobrir a realidade do conflito. Israel também foi criticada por uma ONG do próprio país, desta vez sobre sua atuação na Cisjordânia ocupada. A Associação pelos Direitos Civis em Israel solicitou uma investigação militar sobre um alto oficial por supostos crimes de guerra no território palestino, ocupado desde 1967. O general de divisão Avi Bluff, chefe do exército israelense da Cisjordânia, apareceu dias atrás em um vídeo no qual pedia toque de recolher, cercos e ações de remodelação em vilarejos palestinos. E olha, o presidente Donald Trump ameaçou impor novas tarifas, desta vez de 200% sobre produtos chineses, se o país não aumentar as exportações de superímãs permanentes para os Estados Unidos. Essa declaração foi dada enquanto Trump recebia o presidente sul-coreano Lee Jae-myung no Salão Oval. Trump fez mais uma ameaça comercial à China. Desta vez, falou em impor uma tarifa de 200% sobre os produtos chineses, se o país não aumentar as exportações de ímãs de terras raras para os Estados Unidos.
Os ímãs de terras raras são superímãs, conhecidos pela sua potência magnética e alta resistência à desmagnetização, e são cruciais em diversas tecnologias como motores de carros elétricos, turbinas eólicas, discos rígidos, entre outros. Trump ainda disse que uma tarifa assim significaria efetivamente que os Estados Unidos não fariam mais negócios com a China. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando Trump impôs uma tarifa de 145% sobre produtos chineses, que ele reduziu para 30% no início deste ano. Na ocasião, a China respondeu com uma tarifa de 125% sobre produtos americanos, que foi reduzida para 10%. A ameaça veio mesmo após os Estados Unidos e a China fazerem uma trégua de 90 dias para manter as tarifas mais baixas em vigor. E olha, ainda falando sobre o presidente americano, Donald Trump demitiu uma das diretoras do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. A medida inédita é vista como uma nova escalada de ataques do presidente à independência do Banco Central dos Estados Unidos. Em uma carta direcionada a Lisa Cook, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou acusações relacionadas a hipotecas e afirmou não confiar na integridade da diretora do Fed. Na última sexta-feira, ele já havia dito que a demitiria caso ela não renunciasse. E, na ocasião, ela declarou que não tinha intenção de ceder a pressões. A demissão é contestável e gerou reações e críticas de lideranças do Partido Democrata, que pediram a anulação da destituição, já que a estrutura do órgão deixa claro que o presidente dos Estados Unidos não tem autoridade direta para demitir membros do Conselho sem a comprovação de uma falta grave. Mas Trump afirmou que a decisão passa a ter efeito imediato. Cook é a primeira mulher negra a ocupar um cargo na diretoria do Federal Reserve. A decisão ocorre em meio a uma série de ataques do republicano contra o Fed e seus integrantes. Inclusive, chegou a ofender o presidente da instituição, Jerome Powell, de burro e teimoso. No fim de julho, o BC dos Estados Unidos decidiu manter pela quinta vez seguida a taxa de 4,25% a 4,5% ao ano. Desde que assumiu a Casa Branca, Donald Trump pressiona o Banco Central americano a reduzir os juros, e a saída de Lisa Cook e a renúncia da diretora Adriana Kugler abrem espaço para que Trump indique nomes alinhados à sua agenda econômica e ampliaria sua influência sobre a política monetária. A passagem do tufão Kajiki deixou 3 mortos no Vietnã. Os ventos chegaram a 130 quilômetros por hora e mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem água e sem energia elétrica. Olha só. 3 pessoas morreram e 13 ficaram feridas após a passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã. As operações de resgate foram dificultadas pela queda de árvores e postes de energia elétrica. O tufão atingiu o centro do país com ventos de até 130 km por hora, o que deixou mais de 1.600.000 pessoas sem acesso à energia elétrica. As autoridades emitiram um alerta para possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra em 8 províncias. O tufão Kajiki perdeu força e virou uma depressão tropical depois de atravessar o Vietnã, seguindo em direção ao oeste sobre o norte do Laos, onde provocou chuvas intensas. O Vietnã enfrenta com frequência os tufões sazonais, mas as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana deixam os fenômenos meteorológicos mais intensos e imprevisíveis. E no esporte, Vinícius Júnior e Neymar ficaram de fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti. A divulgação foi feita ontem com várias novidades para os 2 últimos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 26. O italiano Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira os atletas convocados para as partidas contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Já classificada para o principal torneio de seleções, a Canarinho vai usar os compromissos para se preparar em busca do sonhado hexacampeonato. E temos que aproveitar desse jogo contra Chile, contra Bolívia, para manter um ambiente positivo
no grupo, que vai ser uma coisa muito importante para a Copa do Mundo. A lista anunciada não conta com nomes de peso, como Vinícius Júnior, suspenso para a próxima partida e poupado da viagem à Bolívia, e Neymar, que sofreu um edema na coxa direita. Nessa segunda convocação, há novos jogadores. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo. Volta ao grupo meio-campo Lucas Paquetá, absolvido no final de julho das acusações de manipulação de resultados da Federação Inglesa de Futebol, pelas quais ficou afastado das últimas convocações. O jovem atacante João Pedro, recém-contratado pelo Chelsea, recebeu uma oportunidade para mostrar seu futebol e ver se tem o que é esperado para ser o camisa 9 da seleção. Outra novidade é o também atacante Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, com 15 gols depois de 21 rodadas. Os defensores Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno e Gabriel Magalhães, o meio-campista Joelinton e o atacante Luiz Henrique são outras caras novas em relação à última convocação. O elenco se concentra a partir do dia 1º de setembro no Rio de Janeiro e no dia 8 viajará a Santa Cruz de la Sierra, como escala para subir a El Alto no dia 9. E na edição desta terça, nós vamos conhecer a cidade de Guaxupé, no estado de Minas. A história de Guaxupé está ligada à agricultura, especialmente o café, que moldou sua economia e desenvolvimento. A cidade surgiu em terras desbravadas a partir de 1759, quando bandeirantes paulistas iniciaram a colonização. O crescimento da cidade foi impulsionado pela chegada da estrada de ferro em 1904, no início do século XX. E abrindo a câmera ao vivo com vista de Guaxupé, que neste momento termômetros marcam 26 graus. A gente... Agora sim, imagem de Guaxupé em Minas Gerais, olha que câmera bonita, hein? E a palavra Guaxupé, algumas curiosidades para você saber. Ela tem origem tupi e significa caminho das abelhas, segundo a versão mais aceita. Essa região ela é famosa pela cafeicultura e sendo o café o principal produto agrícola da cidade. E também é conhecida por seus doces de leite e outros produtos artesanais. A cidade está localizada em um território composto por Mata Atlântica, sendo a região 100% deste bioma. A palavra Guaxupé ela tem origem tupi, como eu disse, que significa caminho das abelhas e realmente, olha, ela é muito bonita. Olha, eu encerro a edição agora, neste momento, às 11h55, com imagens dessa cidade linda. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30. Até mais.